Dando início ao nosso estudo, novamente, sobre orações adverbiais, naquela pegada do CCPTF, porque orações subordinadas adverbiais são aquelas que são iniciadas por um conectivo subordinativo e tem valor de advérbio. Qual é a semântica desses advérbios, desse conectivo adverbial? CCPTF, porque pode sugerir semântica de quem lembra? Causa, consequência, comparação, concessão, condicionalidade ou conformidade. E o PTF, proporcionalidade, temporalidade ou finalidade. E essas imagens todas aí, o que elas sugerem para vocês? Digam-me, por favor. Enem 2020, datas definidas, inscrição, aprovação. Não, minha gente. Oba! Vai dar tudo certo, pode crer. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, afinal de contas. Aí quando eu coloco para vocês assim, ó, conforme, de acordo, consoante, segundo ou como notícias divulgadas pelo MEC, saiu o calendário oficial. E aí, não vamos colocar em pauta na nossa aula de hoje sobre a questão da data. Isso é motivo para um outro capítulo, uma outra aula. Mas eu estou dizendo para vocês que saiu o calendário oficial. Este é o fato principal. Conforme, de acordo, consoante, segundo ou como notícias divulgadas pelo MEC. Então vocês perceberam que há uma relação de conformidade com relação ao fato citado na oração principal, saiu o calendário oficial. Ou seja, já existia uma expectativa acerca da divulgação dessas datas. Então, quando você diz sai o calendário oficial conforme notícias divulgadas, de acordo com notícias divulgadas, há uma relação de harmonia, quer dizer, há uma relação de conformidade e aceitação com relação ao que foi dito anteriormente. Então, as orações conformativas são aquelas que vão exprimir uma relação de aceitação, de conformidade com relação ao fato da oração principal. Que conectivos conformativos são esses? Que podem sugerir ideia de conformidade. É segundo, é consoante, é conforme, né? O como, quando equivale a conforme. Lembrando que o como também pode ser comparativo. Mas fica muito claro distinguir o como comparativo do como conformativo, porque o como comparativo ele vem com traços do que, né? E também do tão, do tanto. Já o conformativo, como é quando eu troco por conforme. Então, vestibulando verdade seja dita, comprovado pelo MEC, faculdade com os melhores cursos em TI em São José dos Campos. Então, de acordo com o MEC, conforme o MEC, como o MEC. Vocês estão entendendo? Essa é a perspectiva trazida. Então, FBC, no Gênero Notícia, por exemplo, FBC muda de posição conforme sua conveniência, diz Tadeu Alencar. Então, conforme sua conveniência, esse conectivo que liga as duas orações traz para nós toda uma ideia de aceitação de conformidade, ou seja, já se esperava que ele mudasse de posição, conforme sua conveniência. Pois bem, e agora o que é que nós temos aí? Você se identifica? Porque eu por demais. Pois bem, vestibular em 2020, falamos em datas, falamos em inscrição e por que não falar em compromisso, metas, objetivos, afinal de contas nós precisamos ter senso de aprovação. Eu tenho, você tem? Pois bem, então tendo em vista essa questão aqui, precisamos estudar. Então com esse verbo assim no imperativo, né? Estude. A fim de quê? Para quê? Que ou por quê? Quando equivale a para que você seja aprovada. Então eu estou remontando para vocês novamente que quando eu digo a fim de que seja aprovada, para que seja aprovada, que seja aprovada ou por que seja aprovada, a ideia é justamente de finalidade. Então as orações finais são aquelas que vão vir introduzidas por um conectivo que vão sugerir o objetivo, o propósito pelo qual. Então eu vou estudar para que, a fim de que, quando equivale a para que ou por que eu seja aprovada. Então a gente mostrou no primeiro momento que o porquê ele pode ter valor explicativo. Vocês lembram disso na primeira parte da nossa aula? Então o porquê ele vai ser explicativo quando ele for introduzir uma oração coordenada, ou seja, independente. Então ele vai introduzir uma oração coordenada que está ligada a uma outra oração, né? Que, por exemplo, vai ter como recurso gramatical, elas vão vir separadas por vírgula.
pode ter verbo no imperativo na primeira oração, ou então uma frase optativa. Já no caso porquê causal, ele vai introduzir uma oração subordinada, né? Não vai vir ligada, separada pela vírgula, e essas orações são dependentes entre si. A oração subordinada vai ser dependente da oração principal. E estou mostrando para vocês agora que o porquê também pode ser o que, gente? Final. Quando no contexto do texto eu puder trocar por para que, a fim de que. Então eu vou estudar porque eu quero ser aprovada, né? Para que eu seja aprovada. Tranquilo para vocês? Então, a palavra sucesso só vem antes da palavra trabalho no dicionário. Você sabia disso? Para agregar informações ao meu trabalho e obter sucesso, eu leio o Hogens. Então, qual é o objetivo? Qual é a finalidade que eu tenho lendo Hogens? É para quê? A fim de que eu possa agregar informações ao meu trabalho. Ficou claro para vocês, galera, sobre isso? Que eu preciso ter, né, essa familiaridade com esses conectivos para que eu possa distinguir um conectivo causal de um consecutivo, um proporcional de um condicional e assim por diante. Então é muito importante, isso fará toda a diferença para que eu possa resolver a situação, problema proposta para o Enem, né? Para que eu possa distinguir essa relação semântica de um texto, todo esse recurso argumentativo que vai ser trazido para mim em forma de textos, né? E gêneros diversos. E aí, o que é que vocês veem? Eita, professora, não tá fácil não, viu? Realmente, não tá fácil para ninguém. Quem disse que é fácil? Mas, gente, senso de aprovação. Pois bem, tá tranquilo, tá tudo favorável. Minha amiga aí parece que tá com os nervos à flor da pele. Pois bem, aumenta a tensão. Eu sei muito bem como é que são essas coisas, minha gente. Eu já passei antes de ontem por isso. Aumenta a tensão. A medida, a proporção que, quanto mais ou quanto menos, se aproxima a data da prova. Por que ficar pensando em data da prova? Trace uma meta, uma estimativa. Então, a proporção que você for estudando, na medida que você for estudando, que você for fazendo na sua parte, consequentemente, você vai tentando se acalmar. Então, quando eu coloco a medida que, a proporção que, quanto mais ou quanto menos se aproxima da data da prova, aumenta a tensão, essas locuções conjuntivas todas, elas vão sugerir essa semântica de proporcionalidade. Lembrando que as únicas locuções conjuntivas da nossa língua portuguesa que são craseadas, ou seja, é a medida que e a proporção que. Tranquilo para vocês com relação a essa ideia de proporcionalidade que as orações podem sugerir? Pois bem, então, quanto mais, quanto menos a proporção que é a medida que, todas essas orações, quer dizer, vão sugerir essa ideia de proporção. Porque apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, como depende de mim, com certeza, amanhã vai ser um dia muito melhor. E eu tenho aqui cascas, as estrelas da natureza em revista. Coco, quando se está no topo, todos querem te derrubar. Então, é fato que todos querem te derrubar? Depende. É quando se está no topo. Perceberam que o quando aqui faz toda a diferença para que eu possa entender? Pois bem, então eu estou falando para vocês de orações subordinadas adverbiais temporais. Todo dia quando durmo, morro. E todo dia quando acordo, renasço. Mahatma Gandhi. Então, essas orações que vão sugerir, trazer para nós essa semântica adverbial temporal, elas são introduzidas pelo conectivo quando, quer dizer enquanto, assim que, logo que, depois que, desde que. Então, é muito importante, novamente, reforçar essa semântica 6CPTF na cabeça. Então, orações adverbiais, 6CPTF. Tá tranquilo, pessoal? 6C de quê? Causa, consequência, comparação, concessão, conformidade, condicionalidade. PTF de quê? Proporcionalidade, temporalidade e finalidade. E agora eu trouxe para vocês aqui uma oração à parte, porque a gente já se deparou com questões desse tipo, para que vocês possam identificar, né, uma oração à parte. Ela nem é substantiva, nem adjetiva, nem adverbial. Mas ela não vem, diferentemente das outras orações, essa oração adverbial modal, né? Ela é aquela que vai expressar um modo, né? O modo, a ação do verbo que ocorreu na oração citada pelo verbo da oração principal.
Então essas orações, elas não vêm iniciadas por conectivo, diferentemente das que sugerem o CCPTF. Então a gente cresceu fazendo isso. Então vejam como essa oração aí, quer dizer, ela não vem introduzida por conectivo. Não é o conectivo que as liga, né? Então, fazendo isso, então eu vou dizer que é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, porque não tem nenhum conectivo que as liga. Por exemplo, 10 maneiras que você pode fazer, 10 maneiras de você fazer economia sem perder o bom humor. Como? É comprando a nova linha Honda 75 cilindradas, né? Então, essa é uma forma, quer dizer, fazer economia sem perder o bom humor, comprando umas 75 cilindradas. Então, novamente eu tenho aqui uma oração, né, adverbial, reduzida de infinitivo, que é o próprio nome do verbo, fazer, perder. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu trouxe aqui algumas questões para que a gente possa pontuar e, afinal de contas, revisar, né, distinguir essa noção de período simples e período composto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um zoom para que possa facilitar para vocês. Diz assim: as questões abaixo possuem afirmativas sobre a chamada reportagem do jornal, na época, Correio Brasiliense, de 8/12/2010. Vocês vão assinalar verdadeiro ou falso para cada análise e tentar justificar a resposta. Diz assim: criador do Wikileaks, não sei assim se fala, sem direito à fiança. O responsável pelo site que abalou a diplomacia mundial foi preso em Londres sob acusação de crimes sexuais. Administradores de cartões de crédito dos Estados Unidos bloquearam os pagamentos à empresa de Julian Assange. Pois é. Contra fatos não existe argumento. A manchete da matéria é uma frase nominal. O que vocês entendem por frase nominal? Uma frase, obviamente, que não tem o quê? Verbos. Criador do Wikileaks sem direito à fiança. Sim, é um exemplo de frase nominal porque não possui verbo. O texto de chamada possui um período simples, verdadeiro ou falso? O que é o texto de chamada, gente? O responsável pelo site que abalou a diplomacia mundial foi preso em Londres. Então, nesse caso, a pergunta é um período simples? O responsável pelo site que abalou a diplomacia mundial foi preso. Então, se nós temos mais de um verbo, nós temos um período que, pessoal, composto. Período simples é formado por apenas um verbo ou então uma oração. Vamos para a letra C. Eu já coloquei aqui as respostas porque, caso você tenha alguma dúvida, você pode olhar direitinho a resposta em negrito, tá certo? Vamos lá. Caso a manchete da matéria tivesse a seguinte estrutura, deixa eu colocar aqui. Criador do Wikileaks é preso nos Estados Unidos, portanto, está sem direito à fiança. A conjunção utilizada, qual é a conjunção utilizada? Não é o porquê. Utilizada deixaria pressuposto que a legislação norte-americana é rígida sobre a questão da fiança? Minha gente, vocês sabem que a conjunção, portanto, equivale a sim, logo. E ela inicia uma oração, né, que vai sugerir uma semântica de quê, pessoal? De conclusão. Logo, quando você tem conhecimento das dados dos Estados Unidos quanto ao pagamento de fiança, você identifica que isso aí está o quê, minha gente? Verdadeiro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ler a letra D. Se a conjunção mas, então, fosse utilizado no lugar trocada pela conjunção portanto, né? O pressuposto seria que a legislação dos Estados Unidos permite liberação de presos sob pagamento de fiança? Sim. Vamos lá, preste atenção aqui. Se eu dissesse assim, ó, criador do Wikileaks é preso nos Estados Unidos, mas está sem direito à fiança. Então, nesse caso aqui, a conjunção mas, como vocês sabem, ela possui ideia, né, de oposição, de contraste. Assim, eu posso dizer sim, que os Estados Unidos contrasta com a expressão sem direito à fiança. Letra E. Com a reestruturação da manchete, criador de Wikileaks é preso nos Estados Unidos, portanto, está sem direito à fiança. Ocorreu uma formação de um período subordinado adverbial? O que vocês acham? Peraí. Se eu tenho conhecimento do conectivo, portanto, e como eu disse, eu sei que ele é explicativo, logo, eu tenho que saber que, se ele é conclusivo, ele pertence a uma oração que é coordenada ou subordinada. Porque se for coordenada, são orações independentes. Subordinada, orações dependentes. Então, eu vou ler. Criador de Wikileaks é preso nos Estados Unidos. Está sem direito à fiança. Então, embora essas orações estejam ligadas por um sentido, minha gente, elas são independentes entre si.
Há toda uma relação semântica entre elas, mas sintaticamente elas são independentes. Ele está preso, né, e não tem direito à fiança. Então, na verdade, esse pôs é um conectivo conclusivo, que liga orações que são coordenadas, tá certo, gente? Que são orações, ou seja, independentes entre si. Agora vamos trazer essa situação para vocês aqui agora. Vocês sabem, se beber, não dirija. A imagem, né, ela é correspondente a todo um pressuposto que nós já conhecemos, como eu acabei de dizer para vocês. Se beber, não dirija. Então, essa imagem correspondente a uma fundamentação. Que mensagem basicamente explicaria essa mensagem? Letra A, se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Então, ela traz para a gente uma mensagem explicativa em processo de período coordenado. Se beber, não dirija. Uma coisa é você beber, outra coisa é você dirigir. Ela traz para nós uma semântica causal, com uma argumentação elaborada sobre subordinação de ideias. Ela traz para nós uma semântica causal e consecutiva, com marcação mista de período. Traz para nós uma semântica condicional, com obrigação da anteposição de oração subordinada. Ou ela traz para mim somente uma mensagem condicional em estruturação subordinada. Se beber, não dirija. Ou seja, o fato de você dirigir está condicionado ao fato de você não beber. Então, a resposta é a letra E, tá bom? Em outras palavras, como se eu dissesse assim, caso beba, não dirija. Tudo bem, pessoal? Agora eu trouxe para vocês aqui um outro texto para a gente continuar compartilhando nessa ideia de identificar o conectivo, né? E o recurso argumentativo que esse conectivo pode trazer no contexto do texto. Vamos lá. Novamente aqui um trecho de notícia que diz assim: a carioca nunca dirá nada a ninguém. É um nu mudo e vazio. Já as viúvas das saudades falará sempre e sempre será compreendida. Enquanto houver corações dentro do peito humano, aquela simples figura de mulher comoverá profundamente. A obra do convencionalismo dura o que dura o pedantismo de uma escola. Só a obra da verdade é que é imperitura. Sim, aí a pergunta é: quando eu digo que a carioca nunca dirá nada a ninguém, é um nu mudo e vazio. Já a viúva das saudades falará sempre e sempre será compreendida. Esse período transcrito, ele é inteiramente composto por coordenação. Por que você fala isso? Por que você afirma isso? Nós precisamos localizar, obviamente, quais são os conectivos que ligam essas orações. Então, eu estou dizendo que a carioca nunca dirá nada a ninguém. É uma oração coordenada, independente. É um nu, mudo e vazio. Essa oração também, ela é independente em relação à outra. Portanto, eu tenho uma oração coordenada 2. Já a viúva das saudades falará sempre. Oração 3. Também independente, oração coordenada 3. E sempre será compreendida. Embora mantenha uma relação semântica com a oração que antecede, nós temos novamente uma oração coordenada. Então, as duas últimas ligadas pelo conectivo I, portanto, nós temos aí uma oração coordenada. De que tipo, pessoal? Ligada pelo conectivo I, aditiva. Muito bem, pessoal. Vamos para a segunda questão agora. Enquanto houver corações dentro do peito humano, aquela simples figura de mulher comoverá profundamente. Enquanto houver corações dentro do peito humano, aquela simples figura de mulher comoverá bastante. Gente, em relação à oração grifada no texto, caso haja orações dentro do peito humano, pode exprimir uma condição em seu contexto. Vocês perceberam? Eu coloquei primeiro, enquanto houver corações dentro do peito humano. Aí depois eu estou trocando, caso haja corações dentro do peito humano. Exprime uma ideia de condicionalidade. Ficou claro isso para vocês? Enquanto houver, estou trocando por haja, caso haja, desde que haja, né? Se houver. Então, nessa perspectiva, eu gostaria que vocês me dissessem agora. Sim, Vivi, mudando o conectivo, eu vou mudar então a semântica sugerida pelo texto? Obviamente. Então, quando você, por exemplo, faz uso do conectivo I, ele pode sugerir ideia de adição, mas ele também pode sugerir ideia de adversidade. Estuda e só tira nota baixa. Quer dizer, estuda e estuda, é adição. E só tira nota baixa.
Agora, a diversidade. Então, como eu disse a vocês no início da nossa aula, é muito importante que vocês prestem atenção, né, ao contexto do uso desse conectivo, para que vocês possam fazer a interpretação semântica adequada no contexto do texto. Tudo bem, pessoal? Então, quarta questão agora. Esse texto aí, ele possui vários elementos coesivos, porque vocês sabem que são as conjunções que são responsáveis, né, por essa relação harmônica de ligação entre as partes do texto. Então, a gente tem a coesão, por exemplo, recorrencial, a gente tem a coesão referencial. Então, é a coesão referencial que tem o papel de retomar o termo antecedente ou o termo que ainda vai ser remetido no contexto do texto. Então, vamos lá. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. Tem outro teor aqui informativo. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Vocês devem ter notado que eu procurei chamar a atenção de vocês quanto ao emprego de alguns conectivos. Bom, a pergunta agora é a seguinte: a palavra mas na linha 2 contradiz a informação inicial do texto? O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Então, quando eu coloco essa informação inicial, quer dizer, qualquer coisa que eu diga agora vai ser motivo de grande surpresa, de contradição? Não. Ou seja, consequentemente, isso, quer dizer, infelizmente, pode trazer consequências calamitosas, né? Então, na verdade, eu só estou acrescentando. Então, não estou contradizendo o que eu disse anteriormente, quando eu digo que pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Letra B. A palavra embora, o conectivo embora, na linha 4, introduz uma explicação que não se encontra complemento no restante do texto. Preste atenção aqui numa coisa. Orações explicativas, elas vão ligar orações coordenadas, ou seja, orações que são independentes, né? Então, o porquê, o que, o pois, quando tiver antes do... Quando eu coloco para vocês assim, repara aqui. Vamos voltar aqui para o texto. Quando eu digo para vocês assim, ó, cadê o embora? Vamos lá. Na Suíça, então esses estudos, né, dos cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para a criação vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas. Então, o que vocês percebem? Que a relação aqui não é de explicação, mas de que a minha gente sugere uma contradição. Então, isso é uma concessão. E o que é uma concessão? É uma diversidade concedida, quer dizer, embora o dióxido seja essencial para os vegetais, o que acontece em contrapartida? Quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas. Então, isso é uma concessão e não uma explicação. O termo ir tem semântica de oposto por estar ligando o verbo tem ao verbo seja? Não. Nesse caso aqui, a gente vai perceber que a semântica sugerida é de adição. Vamos lá, aqui na linha 5. Deixa eu localizar aqui, vamos lá. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, um aditivo, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade na Suíça mostraram que, embora o dióxido seja essencial para o crescimento das plantas, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis. Então, na verdade, esse isso sugere ideia de adição. Todo o segundo período do texto é formado por subordinação, minha gente. Então, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial? Não. Quer dizer, embora esteja ligada por uma oração com toda uma relação de sentido, ela sugere semântica de independente. Portanto, nós temos orações coordenadas e subordinadas. Letra E. A composição mista no último período. O que quer dizer composição mista? Qual seria o último período? Me ajudem aqui a localizar, por favor. É quando eu disse, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e tem efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Então, nós temos aqui um período misto, porque ele é composto não só por orações coordenadas, como também por orações subordinadas. Então, a gente finaliza aqui
a nossa aula sobre período composto por subordinação e a gente vai ter uma correção muito interessante somente com questões do Enem. Aguardem logo mais a nossa videoaula para que a gente possa revisar no contexto da prova do Caderno de Linguagens como é que essas questões, o emprego, o reconhecimento desses conectivos, coordenativos e ou subordinativos, os efeitos de sentido que eles podem trazer, como também como eles são empregados como recursos argumentativos, a depender do texto em que ele é encontrado, empregado. Então, até a próxima, se Deus quiser. Aguardem as nossas próximas aulas.